Amém, glórias a Deus. Sou o auxiliar Vanderlei, mais conhecido por Vanderlei CD Show. Nesse momento eu venho trazer para vocês aqui um ensino bíblico da parte do Senhor, onde Deus ele vai falar fortemente ao teu coração, tá bom? Antes de começar, eu quero aqui começar com uma oração, orando em agradecimento a Deus por este ensino abençoado e também pela sua vida, por você estar aí participando desse ensino bíblico. Louvado seja Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento entramos em Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, Deus amado, de uma forma espiritual. Que o Senhor nos traga entendimento com a Tua santa palavra. Ser conosco. Abençoa, meu Deus amado, todos aqueles que vão ouvir e assistir esta mensagem. Seja com eles, trazendo algo da Tua parte que venha deixar eles mais tranquilos com este assunto, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Meu Deus amado, ser comigo, ser com todos, assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para trazer para vocês um tema que se encontra aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma pergunta, Uma pergunta aí no vídeo que vocês estão vendo aí, que diz o seguinte: o que você entende com esse texto, com esse assunto aí? Primeiro eu quero ler para você e quero fazer a pergunta para você, tá bom? Deixa eu ler para você aqui Mateus capítulo 17 e versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu Jesus: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Louvado seja Deus. A palavra aqui está dizendo o seguinte: que chegou um homem e pediu para os discípulos de Jesus curar o seu filho que estava totalmente endemoniado. E os discípulos de Jesus não conseguiram curar. E Jesus foi até lá, curou o menino, e ele não mais ficou endemoniado. E ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Louvado seja Deus. Agora tem uma pergunta para você aqui na descrição, que diz o seguinte: o que você entende com esse versículo? Com esta mensagem? O que você realmente entende? O que passa na sua mente? Temos aqui 3 áudios, tá certo? E eu quero passar para vocês esses áudios aqui pelo WhatsApp, Nosso amigo, nosso irmão aí, Antônio Aerto, ele vai passar para você a mensagem aí sobre o que ele entendeu com esta mensagem, Então vamos ouvir aí o áudio do nosso irmão aí, Antônio Aerto. A paz do Senhor abençoado. Essa palavra, Mateus, que fala que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, transportará um monte de um lugar para o outro. Jesus ele estava fazendo uma comparação, fazendo uma comparação com os discípulos. Se a pessoa tiver fé, ela consegue o objetivo dela. Ela consegue o que pede a Deus. O pedido, por exemplo, se o irmão pedir alguma coisa ao Senhor Deus, para poder ele te atender, ele tem que ver fé dentro de ti, porque quando ele vê, ele olha para o irmão, ele olha para os teus, eles são o teu pensamento e o teu coração. Aí na petição, se a pessoa não tiver fé, aí não tem como agradar a Deus. Aí o que ele quer dizer é que se a pessoa tiver fé, aí as coisas vão acontecer, porque tudo é do jeito que ele quer, tudo é da vontade do Senhor Deus, entendeu? Muito bem, foi uma resposta boa aí, do nosso irmão Antônio Aerto, ele que nos trouxe aí uma mensagem edificante. Cada um tem sua maneira de pensar, seu modo, de pensar, seu jeito aí de entender.
Mas eu quero agora, nesse momento, passar aqui o áudio do Alisson, lá no WhatsApp também aqui, nos deixou um áudio explicando aí o que foi que ele entendeu com esse versículo. E depois eu vou estar trazendo para vocês aqui, resumindo o que significa esta palavra que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a esse monte, erga daqui para lá e ele irá. Já eu trago para você aí essa informação. Vamos aqui agora com o nosso irmão Alisson. Ele tem uma mensagem para cada um de nós agora. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deixa eu explicar o que eu entendi naquele versículo. É que se eu tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um caroço de mostarda, e eu tendo fé, eu poderia ordenar que este monte saia daqui e vá para lá. A mesma forma, eu tendo fé, eu posso ordenar que um mal que queira me atacar, algum mal que queira se aproximar de mim, e eu tendo fé, eu posso repreender e dizer: está repreendido, em nome de Jesus, eu não aceito que você toque em mim. Eu tenho certeza que a fé é o mais importante na vida do cristão. O mais importante é Jesus, mas o cristão sem fé, ele não chega até Jesus. Não é verdade? Me explique melhor. Eu sou novo convertido e quero aprender. Estou buscando aprender, mas com os irmãos. Amém? Eu me chamo Alisson Oliveira. Sou do estado do Maranhão, tá? Cidade de São Luís Gonzaga. Para mim é um prazer estar participando desse ensino com vocês. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Muito bem, meu irmão Alisson deixou também uma mensagem maravilhosa aí da parte do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, né? E até porque sem fé ninguém pode agradar ao Senhor, não é isso? Eu estava conversando esses dias aí, estava no interior, com um irmão, e ele falou o seguinte, que quando Jesus falou que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi este monte, erga daqui para acolá e ele irá. E esse irmão falou para mim que Jesus estava querendo dizer o seguinte, que é apenas os nossos problemas, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você resolverá todos os seus problemas. Qualquer problema você resolverá. Mas nesse exato momento, eu acredito que a palavra de Deus aqui, ela está falando de uma forma literalmente. E literalmente falando, ela está querendo dizer o seguinte para você, está falando do monte feito por barro. Não é do seu problema. Nesse sentido aqui, ele está falando do monte feito por barro. E eu acredito assim, né? Mas também significa os nossos problemas. Pode significar também. Mas nesse momento aqui, ele estava falando literalmente, né? Uma linguagem literal. Dizendo o seguinte para você: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirás a este monte, erga daqui para ali. E ele disse: ó, nada será impossível. Tá certo? Então está aí. E agora eu quero passar para vocês aqui mais um áudio. Nosso irmão aí, Diácono José de Sá Pedral, lá de Socorro, no estado aqui de Sergipe. Tá bom? Pedral tem uma mensagem para você agora, em nome de Jesus. É com você, Pedral. Pai do Senhor, irmão Vanderlei, esse monte, ele é usado de duas formas, em duas linguagens. Fala literalmente sobre o monte, né, de barro, que nesse sentido é falando sobre a altura em que esse monte se encontrava, né? E também fala sobre o monte no sentido das provas, das lutas em que a gente enfrenta, em que a gente passa. Mas para vencermos as lutas e as provações, para vencer esse monte da dificuldade, esse monte da prova, esse monte das enfermidades, por exemplo, e outras coisas que se a gente tivesse oportunidade para falar, a gente falaria, mas o tempo não permite, a gente só vence com oração, tá certo? Com oração. Então,
O monte representa duas coisas para nós. Representa de ordem literal o monte que ficava localizado em determinado lugar, e também representa as provas, as lutas em que cada cristão enfrenta e passa, tá bom? É nesse sentido, né, que Cristo quis mostrar para a gente. Porque existe a linguagem literal da Bíblia, né, que é aquela linguagem originalmente falando, e existe a linguagem de forma figurada, ou seja, por parábolas, quando Cristo se utilizava de algo da terra para explicar algo concernente aos céus. E é o diácono José de Socorro em Sergipe participando desse ensino bíblico. Deus abençoe. Porque a gente, irmão Vanderlei, quando lê um versículo da Bíblia, a gente trabalha assim com o contexto, entendendo a linguagem literal e a linguagem figurada daquilo que Cristo falava quando andava aqui na terra pregando para as pessoas. Isso envolve muito a Bíblia, que é a palavra de Deus, e também a ordem teológica, a teologia com base bíblica. Porque existe teologia que não tem base bíblica, mas essa que a gente acabou de explanar tem embasamento bíblico, e a gente quer ajudar, quer divulgar a palavra e o nome de Deus ser glorificado em nome de Jesus. Muito bem, está aí mais um áudio do nosso irmão Pedral, né? Diácono José de Sá Pedral de Itabi, né? Deixou um áudio aqui pra gente explicando, né, essa parábola aí. E o seguinte, Pedral, o seguinte é isso. Eu concordo, tá certo? Não discordo de nenhum comentário aqui de vocês, né, que mandaram seus áudios aí. Não discordo de nenhum. Agora, eu, particularmente falando, né, o que eu entendo com isso, particularmente, nesse sentido aí, Jesus ele queria passar para vocês, para mim, para qualquer pessoa, que sem a fé, sem fé, nada podemos. E tem coisas que só através da oração, como diz aí o nosso irmão Pedral, tem coisas que devemos fazer jejuns e orações para que todo mal saia retirado em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Mas, literalmente falando aqui, o que Jesus estava querendo dizer para você é o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, erga daqui para lá, e ele vai. Sabe por quê? Porque nada será impossível para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele quis dizer para você foi o seguinte: que ninguém tem fé. A resposta é essa: ninguém tem fé. Nem do tamanho do grão de mostarda ninguém tem. Porque se você tiver, você fará o que Jesus vos disse. Tá bom? Ninguém tem fé. Tem gente que diz, mas os antepassados tiveram fé. Não, ninguém tem fé. Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, erga daqui para acolá, e ele irá. Por que é que ele não vai? Sua fé que é pouca. Eu agradeço a todos os participantes. Tá bom? E eu aprendi muito com vocês. Eu não vim aqui somente ensinar, mas eu vim também para aprender. E aprendi muita coisa. Aprendi e rapidamente passei para vocês de novo. Né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Está aí, você entenda da forma que você quiser. Eu entendo o seguinte: que Jesus estava falando, né, no sentido do literal, o monte de barro. E ele aproveitou aquela situação e falou também do sentido figurado, dizendo aos discípulos: ó, se você tiveres fé. Porque o discípulo perguntou para ele: por que foi que não conseguimos expulsar aquele demônio? Por causa da sua pequena fé. Então, se você tiver fé, você fará maravilhas. E há coisas que você só... E há demônios que você só expulsa através de jejuns e orações. Tá bom? O sentido é esse. Jesus estava falando do monte feito de barro. E também estava trazendo esse monte como um problema para você. Que através da sua fé, você vencerá qualquer tribulação, qualquer doença, qualquer tempestade, qualquer provações. Entendeu? Deus abençoe. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui trazendo este ensino para os meus seguidores aqui das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento com a sua santa palavra. Ser conosco. E assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa o auxiliar Vanderlei e todos que estão ouvindo para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado você com esta mensagem, com este ensino da parte de Deus. Amém.